Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela de Lua, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Darling. Bom, e no vídeo de hoje eu vim aqui contar para vocês tudo o que aconteceu com a Magnólia, que é a minha gatinha, né? Eu já coloquei 2 vídeos aqui aleatórios no canal, explicando mais ou menos tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo em tempo real. Mas hoje eu tô aqui, né, para poder explicar tudo conforme a linha do tempo, até mesmo para servir de alerta, né, e a gente ficar atento mesmo ao jeito dos nossos animais. Às vezes a gente sabe que nossos animais têm determinadas atitudes que fogem do padrão, e aí para a gente se atentar justamente a essas situações. Eu fiz um cronograma aqui direitinho no telefone, com os pontos principais e datas principais de coisas que foram acontecendo. Dentro dessas pontuações que eu fiz, eu vou explicando melhor para vocês como tudo aconteceu e tudo mais, tá? Mas antes de ir direto ao ponto, eu quero primeiramente pedir desculpa por qualquer barulho externo nesse vídeo. Eu tive que abrir a janela um pouquinho para os gatos ficarem ali, para senão eles iam ficar aqui em cima, né? Porque tô montando esse cenário aqui em cima da cama e eles iam ficar aqui em cima rodeando. Tá com barulhinho aqui, pelo menos eu tô ouvindo da fonte deles, né, de gato, mas enfim, gente, é sobre isso, entendeu? Se vocês ouvirem algum grito somente criança, porque meu sobrinho tá em casa, essa sombra aqui atrás, enfim. Esse vídeo aqui foi planejado de última hora, eu não tenho um cenário assim, nem nada, então vai do jeito que tá. Eu queria muito fazer esse vídeo porque é a minha experiência, é o que eu tô vivenciando aí no momento, né? Vai chegar um momento aqui desse cronograma, dessa trajetória, em que vai parar nesse exato momento que a gente tá vivendo hoje, mas eu queria deixar esse vídeo aqui registrado justamente para servir de alerta, para também, enfim, contar a experiência, porque eu acho que quando a gente está passando por um momento tão difícil assim, eu, pelo menos, sou a primeira pessoa a colocar na internet tal coisa, experiência, tal coisa, experiência. E aí ver a história das outras pessoas, né? Ver, enfim, as outras pessoas contando as suas experiências, como foi. E isso pode ser bom ou ruim, né? Porque tem pessoas que passam por experiências ruins, assim como tem pessoas que passam por experiências boas. E aí, enfim, vamos direto ao ponto. Como eu coloquei aí alguns vídeos atrás, a Magnólia ela precisou fazer uma cirurgia. A Magnólia, nós descobrimos que ela estava com alguma questão no intestino dela, né? E já adianto para vocês que o que a gente descobriu é que a Magnólia ela teve e ela está, né, com um linfoma no intestino dela, né? E praticamente, gente, olhando aqui a definição diretão mesmo assim do Google, pelo site PetLove, aqui diz assim: linfomas são caracterizados como proliferação dos linfócitos que sofreram mutações e passaram a apresentar caráter de malignidade. É a neoplasia mais comum da espécie felina, representando um terço das neoplasias em gatos, tendo diversas classificações, como sendo as mais utilizadas na rotina de clínicas. Enfim, aí ele está exemplificando os tipos que tem, né? Basicamente, gente, o linfoma assim, vendo a palavra realmente no Google, é como se fosse um câncer, né? Em que o animal ele tem, em que é muito comum de dar em gatos. Isso, pelo que a maioria das pesquisas eu percebi que alguns linfomas são decorrentes mesmo da questão do gato, que é FIV-FeLV ou FeLV positivo, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu vou explicar para vocês como, assim, tudo tem sido tão singular, assim como a Magnólia, né? Obviamente, claro que ela não seja única nem nada, mas como tudo realmente tem sido singular, sabe? A Magnólia, ela é testada com a FIV-FeLV, ela é negativa para a FIV-FeLV, ela é vacinada com a FIV-FeLV, ela fez o protocolo das vacinações, aí a próxima, no caso, dose seria somente no ano que vem, né? Bom, então, como tudo começou? Tudo começou no dia 29 de agosto. Eu acordo sempre aproximadamente umas 15 para as 5 da manhã para poder ir trabalhar. E nesse dia, eu lembro que eu acordei, mas eu não me recordo mesmo se eu acordei com o despertador ou se foi mesmo por conta da Magnólia. Eu acordei ouvindo a Magnólia rosnar muito, assim. E a Magnólia não rosna muito alto, mas sabe aquele rosnado de gato que, assim, a gente se aproxima do gato e aí o gato começa Então, eu estranhei muito, que a Magnólia estava deitada do meu lado, que ela sempre faz, e ela não rosna por isso. Eu imaginei até mesmo que fosse o Otto, que é o irmão dela, brincando com ela, porque às vezes ele faz isso e acaba irritando muito ela. Mas eu estranhei quando eu levantei e fui encostar na Magnólia. A Magnólia estava deitadinha assim de bruço, né, com a barriguinha para baixo, naquela posiçãozinha dos gatos que eles sempre ficam assim, né?
E aí, quando eu fui encostar nela, aqui na região da coluna, né, pelo veterinário falou, ela começou a rosnar mais. E a Magnólia simplesmente não saía do lugar. E aí eu estranhei. Tem aqui um vídeo também que eu até mandei pro meu namorado, assim, explicando, olha só como é que ela tá. Eu não consigo. Se eu encostar nela, ela começa a rosnar e. Tá com dor, Magui. Tá com alguma dor, Magnólia? Que foi, meu Magui? Por favor. Que foi, meu Magui? Que foi, meu... Aqui, ó. Ó, tem uma bola aqui. Tem um negócio aqui nela. É aqui mesmo, ó. É aqui que tá doendo. Desculpa, meu Deus. Ai, Magui. Olha só, vou mostrar. Tá aqui, ela nem sente nada. Ela tá rosnando mesmo porque eu encostei. Mas aqui, ó. Tem alguma coisa aqui desse lado aqui que tá incomodando ela de verdade. Aí, ai, não sei se é aqui. Calma, minha Magui. Isso pra mim, eu acho que ela tá sentindo dor. Porque a Magnólia nunca ficou desse jeito. Então, assim, eu não tinha como faltar ao trabalho para poder levar ela no veterinário logo de manhã. Mas como eu trabalho até meio-dia, eu no trabalho mesmo já marquei uma consulta para de tarde, no mesmo dia que eu chegasse. Então, nesse mesmo dia a gente foi no médico, né? A princípio, o médico que atendeu a gente foi muito atencioso e tal. E a Magnólia já tem um histórico, gente, de infecção urinária. Ela já teve, eu esqueci o nome lá que ele falou uma vez, mas ela já teve uma infecçãozinha urinária, onde ela ficou sem fazer xixi. Eu logo reparei assim e também logo em seguida marquei uma consulta, onde o médico passou uma medicação manipulada e dilatou a bexiga dela, e no mesmo dia que ela tomou a medicação, ela voltou a fazer xixi normal. E quando ela teve essa infecçãozinha urinária, foi da mesma forma. A Magnólia apresentava muita dor aqui nessa região da coluna dela. Eu lembro que na época o veterinário ele passou uma medicação para dor, ele passou corticoide e tudo mais, porque ele achava que podia ser a coluna dela, né? Porque a Magnólia às vezes brinca com o Otto e o Otto às vezes morde, sabe? Enfim, animais irracionais que às vezes não sabem quem estão machucando, né? E eu imaginei que poderia ser o caso da coluna dela, né? De estar apresentando alguma dor e tudo mais. E na verdade eu nem sei se lá atrás também poderia ser isso, né? Porque às vezes a questão dela não estar urinando poderia ser o fato dela estar sentindo dor. E, enfim, eu lembro que a gente fez uma ultra na época também, mas na época realmente só indicou algumas pedrinhas mesmo na bexiga. Eu não lembro dele ter apontado nada no intestino dela. E, enfim, aí nesse dia 29 a gente foi na primeira consulta, ele passou esses corticoides, né, acho que era anti-inflamatório e tudo mais, para dor, e a gente marcou uma ultrassonografia com o médico. E lá, normalmente, esses médicos mais específicos, que fazem ultra, que são específicos em outras coisas, eles são outros médicos que marcam dias para ir lá exclusivamente para atender a pessoa, né, enfim. Aí eu lembro que no dia 18 de setembro, não, desculpa. Aí a Magnólia fez a primeira ultra, que eu não lembro aqui exatamente a data que foi, mas provavelmente foi naquela semana ali. E aí foi identificado algo no intestino dela. E aí nisso o veterinário indicou continuar com o corticoide, né? Fazer uma medicação nela e tudo mais. Acho que foi por uma semana, para verificar se na próxima ultra esse algo no intestino dela iria sofrer algum tipo de alteração, no sentido de redução, né? Se iria reduzir, se ele iria sumir e tudo mais, enfim. Continuamos, no caso, a gente fez a medicação, né, que ele orientou. Passado o tempo da medicação, conforme o veterinário havia orientado, a gente fez uma segunda ultrassonografia na Magnólia, e a partir dessa segunda ultrassonografia que eu tenho tudo anotadinho aqui em data. Então, se eu olhar para baixo é porque eu estou vendo aqui o meu relatório.
E aí no dia 18 de setembro foi a segunda ultrassonografia da Magnólia, onde foi identificado que aquela coisa, né? Assim, os veterinários usam termos técnicos, mas eu esqueci a palavra que eles usam. Não é objeto nem nada assim, mas enfim, aquela coisa ainda estava ali no intestino dela, né? Não sofreu nenhuma alteração de redução e tudo mais. E aí aqui também tem o resultado dessa ultra. Eu vou ler aqui uma parte mais importante para vocês. E assim, eu sei que já tem alguns minutos de vídeo, mas vou fazer um disclaimer aqui, gente, de que eu sou a paciente, né? Vamos dizer assim, eu estou aqui como papel de paciente, ou seja, estou falando de um linguajar de paciente, estou falando como uma pessoa que é leiga no assunto, então eu vou ler alguns termos, eu vou ler o que está escrito aqui mesmo nos documentos para vocês, mas, sinceramente, eu não vou saber explicar aqui o que é, do que se trata e tudo mais, enfim, tá bom? O veterinário e tudo mais já conversaram comigo sobre tudo, eu tenho tudo absorvido aqui na minha cabeça, mas para explicar, assim, eu não sou muito boa, tá? Bom, aí aqui tem um papel a relação da ultrassonografia dela, né? Colocou tudo direitinho e tudo mais. E onde foi que teve a observação? Estômago e alças intestinais. Aí ele colocou assim, ó. Eu tenho alguma palavra aqui antes, né? Tudo mais, mas tem uma aqui escrita assim, ó. Presença de segmento intestinal, entre parênteses, possivelmente duodeno/jejuno, localizado em abdômen caudal direito, segmento apresentado moderado espessamento de 1,5 cm, com perda de estratificação nas paredes e ainda moderada reatividade mesentérica adjacente. Tendo em vista os achados, sugere-se neoplasia intestinal, tendo processo inflamatório focal com um diagnóstico diferencial menos provável. E aí tem algumas imagens aqui, enfim. E assim, né, assim como se você também colocar na internet, neoplasia é basicamente também um câncer, né? E eu vi que existem questões malignas e benignas, mas enfim, aí foi definido que realmente a Magnólia estava com linfoma. E, gente, eu lembro que diante disso foi me apresentado duas alternativas em questão de recorrer à cirurgia para tirar o negócio, fazer a biópsia para descobrir o que é e tudo mais, ou primeiro fazer a biópsia, definir do que se tratava e aí optar ou não pela cirurgia. Enfim, de qualquer forma, eu acredito que o veterinário conversando comigo, o ideal seria recorrer à cirurgia, porque de qualquer forma teria que estudar o que foi encontrado, né, o que tinha ali na Magnólia. Então, eu segui o passo da cirurgia. Foi fazer a cirurgia, retirar o que tinha no intestino dela e, mediante a isso, fazer a biópsia e seguir com o tratamento após o resultado da biópsia. Então, foi feito dessa forma. A Magnólia, no dia 27 de setembro, ela fez a cirurgia. E nessa cirurgia, ela ficou 2 dias internada, né? Foi o dia, logo no finalzinho da cirurgia dela, e mais uma outra diária que ela ficou na internação. E assim, uma cirurgia no intestino, a gente já imagina, né? Porque assim, na nossa cabeça, eu pelo menos sou muito assim, eu comparo tudo como se na medicina humana também, sabe? E a gente entende que o intestino é uma parte muito sensível, no sentido de que qualquer coisinha ali pode dar uma infecção braba, sabe? E eu tava com muito receio nessa parte, né, nesse quesito. Uma coisa também que o veterinário conversou comigo no sentido de se seria possível retirar todo aquele negócio que estava nela, ou se só teria como retirar uma parte, porque poderia afetar outras regiões, né, do corpo dela, enfim. Não ficou nenhum resíduo nem nada que pudesse afetar as outras partes do corpo dela, né? E aí, estudando, gente, quando foi na hora mesmo do resultado da biópsia, basicamente eles descobriram que a Magnólia poderia ter morrido muito antes, né? E um detalhe, a Magnólia tem 3 anos. Eu até vi aqui que a questão do linfoma intestinal é algo que geralmente ocorre em gatos mais velhos mesmo, mas a Magnólia tem somente 3 anos, né? E ele falou que era como se o negócio estivesse envolto em pelo, né, de gato, que é como se aquele pelo estivesse fazendo a proteção daquele negócio no resto do corpo dela, né? E que, enfim, ela poderia ter morrido muito antes se a gente não tivesse revisto e retirado tudo com antecedência. Eu decidi gravar esse vídeo hoje porque
Eu pensei que talvez eu não pudesse ficar abalada ou me emocionar e tudo mais, mas eu já tô ficando meio borocochosinha nesse vídeo. Então, vamos tentar seguir firme aqui sem chorar, tá? E aí, no dia 27, né, de setembro, ela fez a cirurgia dela, ficou 2 dias internada. Para a cirurgia, ela teve que fazer jejum, teve que tomar um laxantezinho também, porque como a cirurgia era no intestino, isso ia ajudar de alguma forma. E a Magnólia, gente, infelizmente ela é um pouquinho arisca, sabe? Fora de casa, assim. Fora de casa e no veterinário, porque ela não sai de casa. Entendeu? E é complicado, a Magnólia é complicada. E aí, enfim, ela ficou 2 dias internada. Nesses 2 dias a alimentação dela foi só um suplementozinho também que eu levei, que é o Nutralife. E até a Magnólia comer mesmo, assim, foi bem complicadinho, porque, enfim, gato arisco que não se acostuma, ambiente novo e tudo mais, aí tá super sensível também. Ela tava no soro, né, porque ela tava um pouquinho, acho que desidratada, não sei. E uma coisa engraçada é que eles me mandaram mensagem em algum momento, assim, desse dia dela. Acho que foi no dia mesmo, no dia seguinte. No dia seguinte me mandaram mensagem perguntando se eu não podia ir lá, porque a Magnólia tinha tirado a roupa. Não, melhor, eles tinham tirado a roupa para fazer a limpeza, né, do curativo e tudo mais, e eles não estavam conseguindo colocar de volta, porque a Magnólia fechava. Gente, só o áudio, né? E aí eu fui, tava chegando do trabalho, eu fui lá ajudar eles, e assim, é surreal mesmo a forma que eles confiam na gente, né? Porque eu coloquei a roupa nela assim tranquilamente, sabe? E, enfim, ela ficou lá me cheirando e tudo mais. E aí ela ficou esses 2 dias na internação. E aí, passados esses 2 dias, a Magnólia veio para casa, né? E a alimentação dela foi só líquido mesmo, no suplementozinho, no patezinho ali, um patê específico que a veterinária passou, que assim, uma latinha desse tamanhozinho, gente, R$ 40, R$ 40. Mas também assim, rendeu bastante, porque ela não estava comendo e tinha que misturar com água. Então, no início mesmo, eu estava meio que fazendo a alimentação dela com a seringa, porque ela não estava querendo comer sozinha. E aí, com o tempo, ela foi sentindo o cheirinho e tal da comida e foi voltando a comer. Mas, inicialmente, 10 dias foi só comidas líquidas. E aí, depois de 10 dias, que foi podendo voltar a introduzir o sachê, também misturado com água e tudo mais. Enfim, e aí, com o tempo, foi podendo somente as comidas mais úmidas, né? O sachê, assim, não precisaria amassar ele. Poderia deixar o tamanho normal, mas somente o sachê. E aí, basicamente, a Magdalena eu fiquei cuidando aqui dos pontos dela, não deu nenhum tipo de complicação, ficou sempre com a roupinha cirúrgica dela, limpando os pontos direitinho. Chegou um momento em que eu estava realmente preocupada com a cicatrização do ponto, porque, enfim, eu não entendo muito de ponto, né, mas pra gente fica tudo muito feio, sabe? E aí eu comprei um remedinho que até então eles não tinham passado, mas quando ela castrou, eu usei aquilo aí da mesma forma, que auxilia muito na cicatrização. E só foi passar aquele remédio que papum, gente. Cicatrizou. Aí ficou um bom tempo, né, nesse pós-cirúrgico aí. E o ponto dela, a gente foi tirar basicamente, acho que no dia, um mês depois praticamente, ó, 26/10, foi quando a gente foi retirar os pontos da Magnólia. E já tava tudo sequinho, tudo bonitinho. A barriga amarelinha, né, por causa que o remédio que eu comprei para cicatrizar, ele era amarelo. E aí, a gente partiu para realidade, né? Que foi encarar, e aí a gente começou a realidade de tudo, né, para o tratamento e tudo mais, a gente saber realmente como que é tudo, que foi a consulta dela com a oncologista. E aí a primeira consulta dela com a oncologista foi no dia 31 de outubro, né? Assim, para mim, assim, tudo começou lá no dia 29 de agosto, né? Até no dia 31 de outubro a gente está aí praticamente 2 meses depois. Pode parecer que foi demorado e tudo mais, gente, mas sério, foi tudo da forma mais rápida que eu consegui fazer. Foi tudo da forma mais rápida possível, sabe? E, enfim, aí na primeira consulta com o oncologista, né, a gente já fica... Enfim, infelizmente, é uma coisa muito doida, porque não é preconceito a palavra, porque é longe de ser preconceito, sabe? Mas tem certas especialidades médicas em que a gente tem medo mesmo, sabe? Que a gente pensa assim, sabe? A gente sabe que se a gente está recorrendo a essa especialidade é porque tem um problema ali que não é tão fácil de resolver, entende? Então, às vezes a gente tem até medo de falar a palavra do que é, sabe?
E aí, né, a realidade bateu na porta e teve que fazer a consulta com o oncologista. E aí, nessa oncologista conversou comigo e tudo mais. Ela explicou sobre tudo, né, que é o papel mesmo do médico. Eu tenho a consulta gravada, eu gravo porque depois eu gosto de ouvir para prestar atenção, porque de imediato a gente já vai com o coração, porque de imediato a gente vai com o coração acelerado, a gente vai sofrendo por antecedência, a gente vai pesquisando as coisas e vai vendo tudo de ruim que acontece e tudo mais. E ela explicou sobre os processos, né, de quando inicia o tratamento, aí pode chegar um momento em que esse tratamento não faça mais efeito, e aí precisa entrar nos cuidados que são os cuidados paliativos, enfim, e ela me explicou sobre tudo isso. Ai, não vou chorar, gente, não vou chorar. Enfim, ela me explicou sobre tudo isso, né? E eu não, assim, não sei, eu não acho errado ela fazer dessa forma, porque essa é a realidade, né? Porque tudo isso é em estágios, assim como a gente pode fazer a quimioterapia e realmente chegar um momento que ela não vai precisar mais, porque acabou remissão, mas pode chegar uma situação que não seja dessa forma, né? Então, a gente tem que estar... Não, eu não digo preparado, porque eu acho que a gente nunca está preparado para essas coisas que são ruins, mas a gente, né, tem que saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né? Então, ela foi bem realista comigo e tudo mais. E ela passou medicações para Magnólia, ela passou ômega 3, passou alguns suplementos, passou um corticoide que ela precisava tomar por 30 dias, que já encerrou. O ômega 3 e o suplemento por 60 dias inicialmente, mas eu acredito que são medicações que também vão ser contínuas. E ela passou também o quimioterápico. Eu estava muito preocupada, porque quando a gente pensa em quimioterapia, a gente já pensa logo, né, em injeção e tudo mais, aí, enfim, mas eu entendi que talvez o caso da Magnólia não fosse de extrema gravidade, porque ela passou um quimioterápico que são 2 comprimidos. Ela iria tomar a primeira dose, aí depois de 21 dias tomar a segunda. Mas, antes, obviamente, sempre antes de fazer a medicação, fazer um hemograma para saber se a Magnólia estaria em condições de receber a medicação. Então, logo que a medicação ficou pronta, que foi praticamente a mesma semana, porque a medicação também é feita em farmácia de manipulação. A Magnólia fez o exame de sangue no dia 3 de novembro. No dia 4, o resultado saiu, estava perfeito. E aí a doutora deu autorização para fazer a primeira sessão. E aí a Magnólia tomou a medicação e tudo mais. Eu já tinha questionado para ela se ela poderia ter alguma reação, e se tivesse, qual reação eu poderia esperar, porque eu sofro muito por antecipação, eu sou louca. Então, qualquer coisa, reação que eu visse, eu queria saber se era uma reação esperada ou não, né, para saber o que eu poderia fazer. Mas a Magnólia não teve nenhum tipo de reação. E, enquanto isso, a Magnólia ficou tomando as medicações, né, em questão dos suplementos, em questão do remedinho que ela tinha que tomar, o corticoide. E aí, né, a gente parte pro tempo em que ela deveria ter feito a segunda dose da medicação da quimioterapia, que foi no dia... Um detalhe, no meio disso tudo, ela também passou um raio-x para a Magnólia fez o raio-x, não deu nada, tá tudo ok, tudo perfeito, pelo menos o que indicou no raio-x. E aí, gente, após esses 21 dias, a medicação da Magnólia teria que ser tomada novamente no dia 25 de novembro, né? E aí, ou seja, no dia 24 de novembro ela fez um outro hemograma, onde o resultado não foi bom. E assim, quando você pega a comparação do primeiro exame para o segundo, é chocante. É chocante, é desesperador. Assim, a gente se baseia, como a gente é leiga, a gente se baseia nas numerações, né? E que também já é o suficiente para a gente ver as coisas. E assim, eu lembro pelo menos um número que me chamou muito pelo menos uma questão que me chamou muita atenção foi as plaquetas dela. Vamos dar exemplo que a referência das plaquetas deveria ser acima de 100 mil. É como se a Magnólia tivesse com as plaquetas em 50 mil, sabe? E estava muito, muito baixo. E pelos nomes que eu pesquisei, realmente a imunidade dela estava extremamente baixa. E a oncologista não autorizou fazer a segunda
dose da quimioterapia. Enquanto isso, o que ela falou foi para seguir com um protocolo de dar um suplemento para ela lá, que ela indicou, por 5 dias, e aí a gente teria que repetir o exame para saber se poderia, para saber se iria melhorar alguma coisa, e aí dar a medicação da Magnolia. Mas, durante esse meio tempo, o que aconteceu? Dia 26 de novembro, foi um domingo, eu lembro que eu estava em casa, né, eu estava de folga, teve um momento que eu encostei na Magnolia e eu senti a Magnolia muito quente, muito quente. E assim, gatos, eles ficam deitados por muito tempo em um lugar. E obviamente que eles vão levantar, vai estar quentinha ali a região do corpo deles, assim como a região do coelho. Mas a Magnolia estava muito quente. A barriga dela, o focinho dela não estava quente, por incrível que pareça. Mas aqui, ó, a região da orelha e aqui no peito dela estava quente. E na mesma hora eu falei assim, Magnolia tá com febre. Então eu comecei a fazer as compressas frias que eu vi na internet. E assim, eu via que ela estava com febre mesmo, gente, porque eu fazia a compressa fria, ficava uns 30 minutinhos com um paninho no corpo dela gelado. E aí, quando eu tirava o pano, já estava querendo ficar morno. Tá? Querendo ficar morno. E aí, nisso eu também dei o dipirona. E logo no finalzinho da noite eu mandei mensagem para a veterinária, para a doutora, para a oncologista, e falei, doutora, eu acho que a Magnolia está com febre. Eu dei o dipirona para ela. E, enfim, aí ela na mesma hora me ligou, porque eu realmente acho que eu não sabia a gravidade do que poderia ser isso. E ela perguntou se eu não tinha antibiótico. Eu não tinha nenhum antibiótico aqui. E aí no dia seguinte eu já comprei o que ela me indicou e tudo mais. E a gente fez um protocolo de 15 dias de antibiótico. Dentro desses 15 dias de antibiótico, a Magnolia, no dia 30 de novembro, ela fez uma outra consulta com a oncologista, que seria o retorno dela, né? Ela deveria ter tomado a segunda dose, se tivesse tudo dado certo, mas como não deu, a gente foi no retorno mesmo assim. E aí a oncologista conversou comigo da gravidade, que era a Magnolia ter apresentado febre. E aí volta aquelas analogias que eu sempre faço da medicina humana, né? Eu lembro que muitas pessoas falam que quando a gente está com muita febre, é o nosso corpo reagindo a alguma coisa. É o nosso corpo reagindo a alguma bactéria, alguma infecção, sabe? É o nosso corpo sinalizando que tem alguma coisa de errado. Então, ao mesmo tempo que eu estava apavorada, pensando assim, o corpo da Magnolia está reagindo contra alguma coisa, e aí ela até falou, se ela não melhorar, você leva ela para emergência, porque e aí se você for para emergência, você pede para eles me ligarem, porque é isso. E aí eu até questionei, doutora, como que eu identifico que eu tenho que levar ela para emergência? Aí ela falou, se você estiver dando antibiótico e ela não melhorar, é emergência, porque o antibiótico é o que vai bater de frente com o que está acontecendo com o corpo dela. Mas, assim, logo no dia seguinte, assim, que eu comecei o antibiótico, que foi na segunda-feira, eu lembro que eu tive que começar após o trabalho, né? Eu fui trabalhar, comprei, aí eu dei o antibiótico para ela. Logo, assim, no final da noite que eu tive que dar a segunda dose, eu já senti que a Magnolia estava melhorando, que ela não estava tão quente. E assim, gente, estava monitorando a temperatura dela, colocando ali o termômetro pelo ânus mesmo, que é o mais certeiro, a gente sabe disso. E aí, obviamente, que às vezes o gato se estressa e tudo mais, aí eu nunca sabia diferenciar se ela estava quente por causa do estresse, o que era. Mas eu acho que, assim, o gato estressado, ele pode sim aumentar a temperatura do corpo, mas não da forma que a Magnolia estava, porque eu lembro que no domingo mesmo, teve uma vez que eu fui verificar a temperatura dela e ela estava com 39. E, enfim, eu vi que as temperaturas dos gatos e a normalização ali, pelo menos o que diz o Google, tá? Não sei se estou errado aqui, vai lá para 38 e tudo mais. Eu acho assim, tava surreal, sabe? E o ambiente aqui também não tava quente. Não tava aquela época daquele calorzão do Rio de Janeiro. Tava o tempo mais ameno, assim, sabe? Então é por isso que eu tava extremamente preocupada com essa questão. E é óbvio, gente, que assim, eu não vou ser hipócrita de falar, eu tava extremamente desesperada no quesito financeiro mesmo, porque a Magnolia tava fazendo praticamente um hemograma a cada 20 dias e tudo mais. E são coisas que são caras, sabe? Quando a doutora falou, ela precisa de um suplemento que são 3 aplicações. Cada medicação daquela foi R$ 50 cada uma. Então, assim, você fica realmente num desespero que você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, obviamente que eu estava extremamente preocupada com a questão da Magnolia, extremamente preocupada até mesmo, né, comigo, porque assim, gente, não sei se eu vou ter suporte financeiro para tudo isso, entende? E, enfim,
Foi, assim, doideira, sabe? E aí, no dia, continuando o que eu tava falando, no dia 30 ela foi na consulta, a doutora me explicou sobre tudo isso, chorei mais uma vez, né? Não consigo, não consigo, não consigo. E aí, no dia primeiro, a Magnólia fez um outro exame de sangue. No dia 1º de dezembro, ela fez um outro exame de sangue para saber se no dia 2 a gente poderia fazer ou não a quimioterapia. E aí, nesse exame, pelo menos as plaquetas dela melhorou um pouquinho, mas ainda assim estava abaixo do normal. E continuou na mesma linha da imunidade super baixa, né? E não pôde dar a quimioterapia. E agora a gente chega no momento atual, né, do que a gente está vivendo agora. Então, só para a gente raciocinar, a última consulta dela com o oncologista foi no dia 30 de novembro, o último exame de sangue dela foi no dia 1º de dezembro, onde foi visto que não teve uma melhora significativa para ela poder tomar a segunda dose da quimioterapia. E aí, o que a doutora, né, vai fazer agora? Ela fez um protocolo de 15 dias para a gente ficar fazendo a manutenção de tudo que a gente já faz, as medicações, os suplementos, né, o ômega 3 e tudo mais, e após esses 15 dias, fazer um novo exame de sangue para saber como é que vai estar a imunidade da Magnólia. Estando boa, eu acredito que ela vai dar autorização para dar a segunda dose dessa medicação atual. Não estando boa, eu lembro que ela falou que ia ver se iria tentar reduzir a dose ou se iria continuar fazendo um protocolo de manutenção, né, do quadro dela para talvez fazer um novo exame de sangue para poder realmente seguir com a medicação. E, assim, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 11 de dezembro de 2023 e eu estou seguindo tudo certinho. Estou dando as medicações, estou dando ômega 3, estou dando tudo. Eu percebi que a Magnólia está um pouquinho mais cheinha até. Eu estou vendo ela um pouquinho mais encorpada, né? Mas a gente só vai saber mesmo nessa sexta-feira, porque hoje é dia 11, né? Na segunda, e aí eu possivelmente vou fazer o exame na sexta-feira. E aí, às vezes acaba saindo no mesmo dia o resultado ou no sábado. Enfim. É isso, a gente tá nesse momento agora. E eu não sei o que sentir, eu não sei, porque, igual eu falei, esses dois resultados anteriores, que foram com resultados mínimos, foi um baque pra mim, porque igual eu falo com a doutora, olhando a Magnólia, ela tá bem. A Magnólia anda pra cima e pra baixo, o corpo dela nunca saiu sangue, nunca teve diarreia, nunca vomitou, nunca teve qualquer tipo de, sei lá, sabe, uma coisa que às vezes a gente na medicina humana entende que o nosso corpo, sabe, tá passando por alguma questão ali. E a Magna não teve isso, ela perdeu o peso por conta da cirurgia e tá mantendo o peso normal e tudo mais. Ela não teve, assim, ela teve essa febre também, né, claro, mas de resto, assim, né, pra mim a Magna tava normal. E aí quando teve esses dois exames com esses dois resultados, em que quando eu peguei, assim, eu lembro que eu abri um resultado em um telefone e abri o anterior no outro, e eu olhei aquilo e fiquei, gente, se a Magnólia fosse talvez um gato de rua, a Magnólia já estava morta, porque a imunidade dela tá destruída, entende? E, enfim, a gente tá nesse momento agora, né? Eu espero que tudo dê certo nesse próximo exame de sangue, porque eu tenho percebido que a Magnólia pelo menos está mais cheinha e tal, e pelo amor de Deus, não aguento. Ai, gente, enfim. Uma outra coisa que eu lembro que eu falei no início do vídeo, que eu esqueci de complementar, é sobre a questão da febre felva. Eu tenho 3 gatos, todos eles foram testados e vacinados para febre felva no mesmo período, né? E aí o doutor, ele explicando sobre essa questão desse tipo de linfoma, que poderia também ser acarretado por conta da febre felva, ele até explicou, olha, a gente até pensou que poderia ser um falso positivo na Magnólia, né? Mas a questão é que
você teve 3 gatos que convivem juntos. Se fosse um falso positivo, pelo menos, melhor, falso negativo, né? É porque ela negativou. Então, se fosse um falso negativo, pelo menos nenhum deles iria positivar, né? Porque, enfim, e eu tenho 3 gatos, todos eles são negativos para Felve. Então ele falou sobre isso, sobre a questão da probabilidade, que se talvez toda a Magnolia fosse um falso negativo, pelo menos se o caso deles estarem infectados, pelo menos um deles ia indicar positivo, sabe? E não todos eles deram negativos e todos eles foram vacinados. E lendo na internet também eu vi que pode ser mesmo questão genética, né? E a Magnolia eu achei ela na rua, eu não tenho noção de quem seja a mãe da Magnolia e tudo mais, e de como essa gata também cresceu. E, enfim, né, gente? É isso. Esse é o estágio de tudo agora. Tá tudo assim, uma doideira também, né, no quesito financeiro, porque é exame atrás de exame e, assim, eu não tenho segurança pra, infelizmente, pagar direto, então eu vou parcelando tudo. E são parcelas atrás de parcelas. A cirurgia dela foi também, assim, um valor bem considerável junto com a internação e, enfim, só sei que eu tô pagando ainda, né? Vou pagar até ano que vem muitas coisas. E, enfim, é tudo muito doido, porque a gente não acha, né, que essas coisas já acontecem. Ou melhor, a gente sabe que acontece, mas a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né, gente? E aí, quando acontece, a gente fica assim, sem chão, né? Porque, igual eu conversei com a doutora da última vez, assim, ela conversou comigo e, assim, a doutora era super alta astral, sabe? E eu falei com ela, falei assim, doutora, eu sofro muito por antecipação, sabe? Então, eu não tá imaginando tudo que pode acontecer e o pior também que pode acontecer, né? Que a Magnolia, enfim, o pior que pode acontecer é que você sabe o que é, né? E pra mim é muito difícil porque eu tento não saber por antecipação, mas eu não consigo. Não consigo. E, sim, são coisas doidas, sabe? De eu chegar às vezes do trabalho e às vezes ela não tá na cama assim, ela pode estar aqui no gateiro dela aqui, ou então na janela. E eu não acho ela de primeira, então quando eu acho, ela tá paradinha assim na dela e eu, Magnolia, porque eu tenho medo de chegar. E não, não tá respirando mais, sabe? E o meu maior medo é justamente isso, gente, porque no sentido de eu estar olhando ela, ver que ela tá bem, não ver nenhuma questão assim, né, a olho nu nela, sabe? E ser uma coisa repentina. É obviamente que também vai doer se tudo piorar e eu ter que ver ela, né, definhando, ela indo embora aos pouquinhos. Eu sei que isso vai me doer muito também da mesma forma. Mas eu acho que de forma repentina dói mais, sabe? Principalmente pra gente que é leiga. E é isso, eu tô olhando ela aqui agora na minha frente. Pra mim ela tá bem, né? E se amanhã eu acordar, vai trabalhar e aí do nada a Magnolia não se mexer mais, eu vou ficar me questionando nenhuma coisa do que poderia ser. Se pra mim ela tá olhando assim, ela tá bem, sabe? E então, eu acho que assim também é 1000 vezes pior do que quando a gente acompanha aquele processo ali, a gente sabe que infelizmente não deu mais, e aí esse processo precisa ser feito. Enfim, gente, mas, então isso é o que está acontecendo atualmente aqui com a gente. A doutora conversa muito comigo, ela fala, calma, vamos um passo de cada vez. Calma, vamos um passo de cada vez. Eu sei, eu tento muito, 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 muito. Mas tem momento que eu não sei, eu não consigo, sabe? Tem momento que eu acho que é o medo mesmo. Muito. Eu acho que é isso.
Eu acho que é o medo, porque eu não sei. Não sei mesmo. Enfim, não vou mais falar desse vídeo porque acho que já deu. Minha voz está falhando. Tanto porque eu já falei aqui, pelo menos até então, nesse vídeo por 42 minutos. Tanto porque eu estar chorando agora também. E, enfim, gente, é isso. O que está acontecendo atualmente é isso. Né? Mas ela está fazendo o tratamento dela. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Ela vai fazer esse exame de sangue nessa próxima semana. E eu espero muito, 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 muito que dê certo. Espero de verdade. Ai, enfim, né? Eu continuo sofrendo. Tentando não chorar nas consultas. Porque vocês também uma idiota. Obviamente que, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, no sentido de que esse vídeo tenha sido um bom alerta para a gente perceber quando nossos gatinhos saem do padrão ali, quando eles estão apresentando certas coisas e que por mais que a gente ache que seja uma coisa antiga, é bom a gente sempre investigar para realmente saber do que é, né? Porque na minha cabeça elas, porque porque assim na minha cabeça era só uma dorzinha nas costas que ela poderia estar sentindo novamente, sabe? Mas infelizmente não era só aquela dorzinha nas costas, era algo bem mais intenso, né? E enfim, gente. Então é isso, né? Desculpa por esse vídeo longo, mas é um vídeo necessário, né? Eu vou trazendo, conforme vai passando o tempo, atualizações aqui para vocês. E esse vídeo também é bom até para mim mesmo ter esse relato guardado aqui para quando eu precisar retomar a minha lembrança, né? E saber de tudo. E enfim, gente, desejem forças para mim, né? Tanto no quesito emocional como no quesito financeiro também. Força aí pra Magnólia. E é isso. Até o próximo vídeo. Assista também outros vídeos aqui no canal, por favor.